Programa Realidade, em nome de Manente Tecidos e Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a democracia em ação. Agora a gente vai falar de um assunto bem importante na próxima sexta-feira, melhor dizendo, né? Será o último dia, então, do período da vacinação contra a gripe A. E realmente as pessoas dos grupos de risco que deveriam se vacinar no total, nem todos foram procurar essa imunização. E a gente vai falar agora em especial de algumas dúvidas, justamente nessa época, sobre vacinas para crianças pequenas, né? O pessoal acaba ficando com um pouquinho de receio, em especial dos 6 meses até os 2 anos de idade. E é por isso que nós vamos conversar então com o presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul sobre a importância dessa vacinação. Presidente, então, é o Juarez Cunha, que está ao vivo conosco. Doutor Juarez, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, tudo bom? Só para uma correção, eu não sou o presidente da sociedade, tá? Não, mas eu represento a sociedade na divulgação também desses dados da campanha de vacinação, e quando o pessoal tem alguma dúvida me liga. Eu sou do Comitê de Cuidados Primários e de Infectologia da sociedade. Ok, muito obrigada então por me avisar. Doutor Juarez, vamos falar um pouquinho então sobre esses cuidados que são essenciais à vacinação. Por que é tão importante fazer a vacinação, em especial agora essa da gripe A? Bem, exatamente essa decisão do Ministério de colocar, né, essa faixa etária, né, então especificamente agora falando de crianças, né, não as outras situações, mas a decisão de colocar a faixa etária de 6 meses a 2 anos como faixa prioritária para fazer a vacinação e contemplada gratuitamente na rede pública, exatamente porque é uma faixa etária que a gente tem uma maior possibilidade de complicações da gripe. Então, uma maior possibilidade de internação, inclusive de óbito, sendo relacionado com o vírus da gripe, né? Então, esse foi o motivo que o Ministério colocou como uma das faixas etárias, um dos grupos de risco para ser vacinado. E a grande preocupação de tudo isso é que a cobertura vacinal, já quase no final da campanha, ainda está muito baixa, né? Então, se a gente for pegar o estado como um todo, em termos de cobertura da criança, a gente está com 42% e Caxias está com 46%. Né? Então, também está muito... Porto Alegre está pior ainda, está 30%. Mas mesmo Caxias, né, você veja que ainda tem um percentual bastante abaixo do esperado para as pessoas levarem seus filhos para vacinar, né? É verdade, realmente chamou atenção esse ano essa condição. Doutor Juarez, sobre essa questão do período da faixa etária obrigatória, não quer dizer que as outras pessoas fora dessa faixa não possam fazer. É importante também as pessoas que estão fora dessa faixa etária obrigatória também fazer imunização? Na realidade, essa faixa etária é uma faixa escolhida pelo Ministério através dessas avaliações que se faz todos os anos, inclusive da pandemia de 2009, que levou, né, a mostrar essa faixa etária como prioritária. Mas os organismos que defendem as vacinas, por exemplo, assim, a Sociedade Brasileira de Imunizações atualmente recomenda para todas as faixas etárias. A Academia Americana de Pediatria também recomenda para todas as faixas etárias, não fica restrito a uma faixa como essa do Ministério. É claro que para o Ministério também a decisão de ampliar isso significaria um custo muito maior. Então, por isso que a prioridade do Ministério é a faixa de maior risco, né? Mas ela pode ser aplicada em qualquer faixa etária, tanto da infância como da vida adulta, né? Doutor Juarez, a Marisa, nossa ouvinte aqui do bairro Cruzeiro, enquanto a gente falava, ela ligou para cá e faz uma pergunta. Ela quer saber se a vacina que é do sistema privado, a paga, para esse tipo de vírus, H1N1, é a mesma que está sendo feita no calendário gratuito. Sim, exatamente a mesma vacina, o que pode modificar do laboratório produtor. Então, a vacina que está sendo aplicada atualmente na campanha, tanto na campanha como na rede privada, é uma vacina que dá proteção para 3 vírus. O H1N1, que é o pandêmico, da gripe A, e os outros 2 são os chamados sazonais, que é o AH3N2 e o B, tudo vírus influenza, né? A vacina que tem na rede pública também tem essa mesma composição. O que modifica é, eventualmente, de laboratórios produtores diferentes, né? A gente tem, inclusive, produção de vacina no próprio Brasil, né? Produzida aqui o Butantan, o Fiocruz, que produz vacinas que também são utilizadas nas campanhas. Mas esse ano, pelo menos a informação que eu tenho, é que ele foi utilizado um pool de vacinas mesmo desses outros laboratórios produtores a nível mundial, né?
Se alardeou muito na época da pandemia, doutor Juarez, que a vacina tinha efeitos colaterais, né? E aí muitas mamães ficam com receio, porque criança pequena, até os 2 anos de idade, já tem as famosas bronquiolites, os chiadinhos no peito, já tem as otites, já tem tanta coisinha, e a gente fica pensando, poxa, vou colocar mais lá uma parcela do vírus no corpinho dele, quem sabe vai ficar ruinzinho. O que tem de mito e o que tem de verdade nisso, de efeitos colaterais? É bem interessante a gente abordar isso, Beverly, exatamente por isso. Assim, a vacina é uma vacina inativada, então ela não tem capacidade de causar gripe como reação, né? Exatamente por essa característica. Ela não é uma vacina de vírus vivo atenuado, ela é uma vacina inativada, morta, né? Então a composição dela não tem como causar a doença. Como qualquer vacina, pode dar evento adverso. E o que é mais comum acontecer em relação à vacina da gripe? Dor local, eventualmente febre, mal-estar no primeiro, segundo, terceiro dia. Não é, a grande maioria das pessoas não tem nada de evento adverso e uma parcela pequena pode ter esses eventos que eu comentei. Mas ela não tem essa capacidade de causar gripe como reação. Ok. Agora, chegando ao finalzinho, nós não atingimos, o estado do Rio Grande do Sul não está atingindo as metas do Ministério da Saúde para a vacinação. Quais são as dicas, as orientações, doutor, em especial nessa faixa etária, né, que a gente cuida das crianças, que a pediatria tem atenção? Devemos fazer vacina? Quais os cuidados? E os cuidados também para evitar contrair doenças que são agora da época, né, do inverno? A principal recomendação é ainda estimular as pessoas para que procurem os postos de saúde ou procurem as clínicas de vacinas, né, e recebam essa vacina, que é extremamente importante. Uma das coisas que a gente observa é que as pessoas só se assustam quando começa a ter a situação de circulação desses vírus, como por exemplo foi a pandemia de 2009, as pessoas começam a procurar só quando a situação começa a ficar pior. A gente não está ainda no momento até de pico de inverno, que é quando vai ser a maior circulação, como foi o ano passado, não sei se tu te lembra. Teve uma corrida para a procura da vacina em junho, julho, porque começou a circular os vírus, daí a gente começou a ter casos, inclusive, do H1N1. Esse ano, em 2012, a gente, até a semana 12, que seria mais ou menos março, por aí, tem em torno de 38 casos, né, definidos como sendo causados por H1N1 no Brasil, com 3 óbitos. Então, o H1N1 pandêmico, aquele de 2009, que a vacina protege, ele está circulando no Brasil e já levou a 3 óbitos, né? Só que isso ainda não chegou aqui no nosso estado, né? Esses casos iniciais ocorreram principalmente na região Nordeste. A gente provavelmente vai ter circulação do vírus durante o nosso inverno. Então, daí as pessoas vão correr atrás, daí já vai ser tarde, né? Até porque a vacina leva em torno de 15 a 30 dias para proteção. Então, o que a gente recomenda, a primeira coisa, vão fazer a vacina, principalmente esses grupos considerados de risco. E a gente tem essa baixa cobertura não só para as crianças. Por exemplo, gestante aí em Caxias está 30% só. No estado está 38%. Então, tudo está muito baixo. Aqui em Porto Alegre, gestante está pior ainda também, está 22%. Né? Então, uma cobertura que está muito, muito baixa. E as pessoas, isso é sempre assim, né? As pessoas começam a procurar quando começa a ter circulação de notícias dizendo que está tendo mais casos, que está tendo óbito, que está tendo internação. Só que isso vai acontecer para nós em junho, julho, agosto. Né? Daí a gente não vai ter mais a vacina, ou se tiver, que provavelmente talvez também se tenha como ano passado, que foi prorrogado, né? Mas daí tu vai ter aquele tempo que a vacina vai levar para proteger. De 10 a 15 dias, né? 15 a 30. 15 a 30 dias. E a criança que está fazendo pela primeira vez, ela tem que fazer 2 doses, com um mês de intervalo. Então ela vai ter a proteção adequada só depois de 15 a 30 dias da segunda dose. Então tu faz um mês depois, e a proteção vai ser adequada 15 a 30 dias depois. Então tu imagina, se deixar para fazer isso em junho ou julho, a proteção vai estar lá em agosto, setembro. Né? Claro. Daí já não adianta mais, né? Então a gente tem que chamar a atenção isso, que as pessoas procuram só quando se assustam, quando a notícia desses casos começa a circular. Então, só para dizer, está circulando no Brasil, a gente tem o H1N1 de 2009 circulando no Brasil,
né? Então a gente teve quase 900 casos notificados, tá? Desses casos, 38 foram confirmados e 3 foram a óbito. Ou seja, tem que fazer a vacina. Tem que fazer a vacina. Ok. Doutor, muito obrigada pelo esclarecimento aqui. Um grande abraço. Tá, viu? Beverly, a gente está à disposição. Qualquer coisa pode entrar em contato. Muito obrigada. Um abraço. Tchau. Esse é o Dr. Juarez Cunha, ele é médico, membro dos comitês de infectologia dos cuidados primários da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, deixando bem claro a importância de fazer a vacinação. O vírus está circulante e mesmo que você tenha sido imunizado em 2009, em 2010 ou em 2011, a vacina tem um tempo, né, de vida, não adianta ficar achando que não vá, e depois tem mutações também do próprio vírus. Então as vacinas acabam sendo feitas para as mutações que esse vírus acaba tendo nesse período. É importante as pessoas fazerem vacinação, em especial os grupos de risco, gestantes, idosos e crianças. E aguardar ver se o calendário depois amplia, né, para outras pessoas também. Se você tem acesso à rede particular, consegue pagar, é interessante também que seja feita a vacina para todos que podem e estejam fora do calendário também.